Meu pai tem 70 anos e é sedentário. Há 6 meses está completamente desmemoriado no que diz respeito a fatos recentes. A tomografia e a ressonância magnética não acusaram nada. Será sinal de Alzheimer? É a Rita que pergunta. Rita, esses sinais podem ser os sinais iniciais de Alzheimer. É muito importante que seja feito um acompanhamento com o neurologista. Apesar dos exames iniciais não terem mostrado uma alteração, é importante que seja feito um acompanhamento com ele. E é muito importante que ele mesmo ele sendo sedentário até os 70 anos, se ele puder introduzir uma atividade física na vida dele, isso vai ter benefício sim. Recentemente foi até publicado um trabalho mostrando que iniciar exercícios físicos tardiamente na vida também é bom para o seu organismo, para o seu corpo. Então, Rogério, a gente vai voltar a conversar com a nossa correspondente em Paris, Joana Calmon, ela que também está acompanhando essa discussão aqui com a gente. Joana, e você? É meio esquecida ou não? Consegue se focar e guardar muita coisa? Não, Luciano, eu sou a pessoa mais esquecida do mundo, é terrível, eu tenho que anotar tudo, eu tenho sempre um caderninho à mão, eu não apago os meus e-mails, as conversas com as pessoas que eu gosto, porque é a única forma para mim de lembrar realmente, porque a minha memória é péssima. Agora, esse é praticamente um problema de saúde pública aqui na Europa, por ser um continente que sofre mais do que os outros com o envelhecimento da população, e a gente sabe que é justamente nessa fase mais avançada da vida, que não é o meu caso, então eu imagino quando eu chegar lá como é que não vai ser, mas enfim, é nessa fase mais avançada da vida que se manifesta o mal de Alzheimer, que vocês já mencionaram, que atinge 36 milhões de pessoas no mundo, principalmente acima de 65 anos. Só aqui na França são mais de 820 mil pacientes com essa doença, que afeta as funções cerebrais, e aos poucos as pessoas vão perdendo a memória e, consequentemente, a autonomia. E a medicina vem há muito tempo buscando formas para tentar amenizar isso. Recentemente, 2 estudos trouxeram novas esperanças aos doentes e às famílias também, claro. Em ambos foram realizados testes com medicamentos que já existem. Um, a injeção de insulina, e outra, uma pílula contra a epilepsia. Nos 2 casos, a aplicação em ratos deu resultado, mas ainda é preciso verificar a eficácia no ser humano. Agora, apesar de ainda não haver nenhum remédio milagroso contra o esquecimento, aqui na França tem uma iniciativa bem interessante que vem ajudando idosos em dificuldades a resgatar pelo menos a memória chamada gestual. Foi uma experiência que começou numa casa de repouso francesa e deu tão certo que ela vai ser levada para outros 80 estabelecimentos do país. E é um trabalho que se baseia no método Montessori, que a gente conhece porque é usado geralmente na educação de crianças, tem vários colégios, inclusive no Brasil, que seguem essa linha, que prega a liberdade, a espontaneidade do aluno, a observação. E no caso dos velhinhos franceses, os enfermeiros trabalham da seguinte forma: eles recolhem com as famílias o máximo de informações sobre a vida dos pacientes para definir as capacidades, os talentos que eles tinham no passado, com a pintura, o canto, e eles tentam valorizar isso no dia a dia. E eles também buscam reativar automatismo, recuperar lembranças antigas e coisas que a gente já fazia normalmente de forma automática, Então, essa questão da memória gestual. Muitas vezes um idoso que não conseguia comer sozinho, ir ao banheiro, em vez de se contentar em botar uma fralda, em dar comida na boca, por exemplo, os funcionários agora passaram a mostrar a eles como fazer uma reeducação, Então, eles tendem a imitar esses gestos, esses atos, e acabam repetindo aquilo até que começam a se virar sozinhos. É uma ideia muito interessante, então, para ajudar aí aqueles que nunca conseguiam mais se lembrar de coisas básicas. Então, são realmente pequenos atos que vão melhorando aí o cotidiano dessas pessoas e aumentando a autoestima, já que elas se sentem menos dependentes. Parece que é uma boa ideia, né, Joana? Está dando certo por aí, poderia realmente continuar. Obrigado pela sua participação. Eu queria perguntar aqui para o Dr. Rogério se realmente é alguma coisa que ajuda a memória e ajuda as pessoas mais idosas que já têm essa perda de memória natural, exercitar o cérebro é muito importante,
A gente sabe que pessoas que trabalham mais atividades intelectuais é uma coisa protetora para o Alzheimer. Professores universitários, eu tenho sorte nesse aspecto, tem menor incidência de doença de Alzheimer. E o que a gente sabe cada vez mais tem sido estudado ao redor do mundo, inclusive na França, nos Estados Unidos, na Suécia, formas de você exercitar o cérebro da melhor forma possível. Isso realmente, como esse estudo inicial do grupo francês está mostrando, faz diferença na qualidade de vida das pessoas. Então eu acho que a gente tem que ficar de ouvidos abertos às informações, porque nos próximos anos vão surgir diversas formas muito eficazes da gente melhorar alguns funcionamentos cerebrais com um impacto importante na qualidade de vida, que é o que a gente quer. Doutor Rogério, falando em qualidade de vida, o assinante também está querendo qualidade de vida e acessando o nosso site para ter mais informações. Tenho 2 irmãos de 10 anos e eles possuem muita dificuldade de aprendizado. Isso pode estar associado a algum problema de memória? É o Matheus Neres, do Rio de Janeiro, fazendo a pergunta. Matheus, eu acho provavelmente não há um problema de memória específico deles, né, que eles já estão com 10 anos, quer dizer, se tivesse um problema muito importante já teria surgido. Provavelmente tem a ver com o método de aprendizado que eles estão utilizando, né, talvez eles estejam aprendendo da forma errada, talvez do ambiente onde eles estão estudando, do estado emocional deles, tudo isso são coisas que podem afetar a memória, né. Então é importante consultar um pedagogo para tentar entender melhor o que está acontecendo. Tem mais pergunta aqui de assinante, doutor Rogério? A próxima é a seguinte: sou muito nova e já tenho problemas de memória. O que devo fazer para evitar mais problemas? É a Larissa Pimenta, de Minas Gerais. Larissa, como eu falei anteriormente, cuidar do estresse, eu acho que é um ponto importante. Focar nas atividades que você está fazendo. Tem sido mostrado, por exemplo, que pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, que a gente chama, conhecido como multitasking, principalmente em computador, você abrir várias janelas, trabalhar em várias coisas, é pior para o desempenho. Então, é muito importante você tentar se focar no que você estiver fazendo, que vai provavelmente ter um efeito benéfico para a sua memória. Doutor Rogério, mais uma pergunta no telão. Tenho 26 anos, sou estudante e tenho bastante dificuldade em aprender o que leio. Por que isso acontece? Existe algum método de ajuda, Roberto? Roberto, uma coisa importante é tentar entender se você tem um problema mais sério de leitura. Algumas pessoas têm dislexia que não é diagnosticada na escola. Então isso é uma questão mais grave que deve ser abordada, deve ser estudada se tem esse caso. Porém, outra questão, como eu falei anteriormente, importante focar na leitura. As pessoas às vezes acham que é interessante estudar ouvindo uma música, isso não é bom, quer dizer, como o Marcos, o nosso colega lá de São Paulo falou, é muito importante o foco. Então, quando você estiver lendo, preste atenção no que estiver lendo, evite distratores, tente um lugar calmo para ler. Isso tudo vai te ajudar, provavelmente, a absorver aquele conteúdo. E descanse. Sono é fundamental. Boas dicas. Próxima pergunta aqui, doutor Rogério. O ômega 3 é bom para a memória? Aumenta a capacidade e a velocidade de processamento do cérebro? É a pergunta do Mário Elias. Ômega 3 é um assunto bastante em debate ainda, né? Existem estudos mostrando que ele poderia ajudar na memória, poderia ajudar um pouco na prevenção do Alzheimer. Mais recentemente foi publicado um outro estudo mostrando que não, o ômega 3 não tem eficácia, agrupando vários estudos. A Associação Americana de Psiquiatria atualmente preconiza o ômega 3 para todos os pacientes em uso de medicação. Talvez pelo bem pode fazer para o organismo como um todo. Efeito específico da memória, a gente ainda tem que esperar mais estudos para a gente poder falar isso com certeza. Tá certo, doutor Rogério. A gente estava falando com a questão de atenção e o nosso telespectador está atento aqui ao nosso debate, viu? Vamos lá a mais uma pergunta. Meu avô tem 87 anos e minha avó 83. Qual a melhor forma de manter ou melhorar a memória deles? É a pergunta do Lucas. É importante eles manterem bons hábitos de vida, boa alimentação, se puderem fazer algum exercício físico, obviamente adequado à idade deles, e mantê-los com informações novas. Eles estarem expostos a novos ambientes é excelente, viagens, novas informações, aprenderem coisas novas. Todas são coisas que realmente vão fazer a diferença para os seus avós. Mais uma pergunta aqui, vários assinantes com essa dúvida, né, doutor? Como manter o cérebro saudável? A Verônica Machado fala o seguinte: minha irmã era tesoureira de um grande banco, tocava violino, falava francês e inglês, hoje está com Alzheimer. Por que isso acontece? Quer dizer, ela exercitou o cérebro durante muito tempo e acabou com essa doença. Obviamente que a gente, quando fala em proteção, essa proteção não é 100%, né? Mesmo os professores universitários, como eu falei anteriormente, podem vir a ter doença de Alzheimer. Não estamos livres disso.
que a gente sabe que existe uma questão da reserva. Quanto mais reserva você tiver, mais reserva cognitiva, mais reserva de capacidade, quando essas capacidades começarem a diminuir, você ainda vai conseguir se desempenhar bem. Mas o que causa a doença de Alzheimer, isso realmente ainda é uma pergunta em aberto. Também que se a gente exercitar, né, doutor, talvez não evite, mas retarda, né, o aparecimento da doença. Muitas perguntas chegando, né, Raquel? A gente vai repassar essas perguntas para o senhor, provavelmente vamos voltar a esse assunto aqui na edição das 10. E eu queria terminar esse assunto, essa discussão, com um conselho do senhor para aquela pessoa que perde a chave, tipo eu, não sabe onde colocou o celular, sempre está procurando, né, onde deixou aquilo, né, Raquel? Raquel me ajuda muito. O conselho é tentar diminuir o estresse. Eu acho que ter algo na sua rotina que diminua o seu estresse, uma atividade de lazer, o exercício físico, essas são questões que do dia a dia fazem diferença. Você está muito estressado, não está prestando atenção de deixar a sua chave, já está correndo pensando em outra coisa, certamente vai dificultar na hora de achar essa chave. É a questão de ter atenção no que está fazendo, né, doutor? Atenção na hora que está fazendo. Atenção e a qualidade de vida, né? Quanto mais você tiver uma vida mais tranquila, melhor vai ser a tua capacidade de memória. Não é à toa que as empresas dos Estados Unidos, lá, principalmente da Califórnia, Google, essas coisas, têm lugares de lazer dentro da própria empresa. Eles sabem que é importante para o funcionário ter um lazer, ter uma possibilidade de relaxar um pouco, que vai ser bom para a produtividade dele. Né? Dr. Rogério Panizuti, psiquiatra e neurocientista, muito obrigada por ter participado aqui com a gente e ajudado a esclarecer esses problemas e também dar dicas sobre como manter o cérebro saudável. Muito obrigada. De nada, foi Até ótimo. a próxima.